Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aqui para nos trazer uma meditação da Palavra de Deus. E é uma satisfação imensa nós estarmos aqui e Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade e te agradecer por todos os inscritos deste canal, que cada um receba de ti a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, graças a Deus, vamos meditar então na palavra do Senhor, como nós estamos meditando sobre Abraão e, como eu sempre digo, a história dos homens de Deus, de Abraão e de outros que fomos aprender, não é diferente da nossa. Cada um tem os seus obstáculos, passaram, superaram, venceram, outros não conseguiram, mas voltaram a fazer a prova de novo e foram aprovados para a glória de Deus. Mas vamos lá, capítulo 15 de Gênesis, somente o versículo de número 1, capítulo 15, Gênesis, que fala assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Que coisa tremenda, né? Querido, o que eu quero passar para os irmãos, vamos seguir um tema para nós seguir uma linha de pensamento. Primeira coisa, como lidar com o medo. Como lidar com o medo? Que coisa interessante. Como superar o medo. Isso são coisas que nós precisamos aprender. Vamos abordar 5 tópicos que podemos aprender sobre a questão da vida de Abraão e aplicar para a nossa vida. Vamos então? Primeira coisa, o medo. O medo para nós, ele nos traz opressão e ansiedade. O medo é resultado de uma opressão que nós sofremos, opressão na mente. Ficamos muitas das vezes assim com medo de situações terríveis que podem nos sobrevir. E o medo causa em nós uma ansiedade, que é a mesma coisa de uma insegurança. O medo, ele praticamente se torna uma ausência de fé. Por que Abraão teve medo? Primeiro, lê-se o versículo 1, fala assim: depois destas coisas. Depois de que coisa? Depois que Abraão teve êxito em sua vitória, depois que ele venceu os 5 reis, depois que ele conquistou, libertou o seu sobrinho, depois que ele libertou o povo ali de Sodoma e outras pessoas. Então Abraão teve medo. Os reis foram embora, fugiram, mas vem o medo. E se eles voltarem e me atacar? Ele teve medo por si, teve medo por toda a sua família, então ele temeu depois dessas coisas. Então o que acontece? É uma situação difícil. Após você conseguir uma vitória, ter uma conquista, então nós tememos. Isso faz parte de nós. Mas como lidar com essa situação? Porque se nós formos alimentar o medo, vai nos causar problema. Então Abraão, ele teve medo. É uma palavra bem interessante que Eclesiastes capítulo 4, versículo 1, fala assim: depois voltei-me, o escritor falando, e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. E o que se aprende aqui, como o escritor está deixando bem claro, ele viu a opressão, mas essas pessoas que estavam sendo oprimidas, elas não tinham um consolador que pudesse estar ao lado deles, que pudesse fortalecer. Então, muitas das vezes, existem aquelas pessoas que passam por opressão, pessoas que têm medo, são pessoas ansiosas, mas elas não têm ninguém para consolar. Elas não têm ninguém para poder ajudar na sua autoestima. Algumas partem por uma situação difícil, de depressão, fica isolado. São momentos muito caóticos nessa situação. Mas quando Deus olhou para Abraão, Deus viu que Abraão estava com medo. Deus viu que Abraão estava temendo. E havia muita ansiedade no coração de Abraão. Então Deus, você pode ver o versículo que fala assim: veio a palavra. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. O que acontece muitas das vezes, irmão? Por que Abraão ficou com medo? Primeira coisa, desses reis, eles poderiam voltar e atacar a sua família,
O que levou Abraão a ter ansiedade por objetivo que ainda não foi alcançado, né? Mas Abraão passava por ansiedade. Será que foi por causa dele não ter aceitado a proposta do rei ali de Sodoma, ter rejeitado ali os presentes? Será que foi isso? Né? E quando você segue para ler os versículos abaixo, você vê que Abraão estava ansioso por ausência de ter filho. Ele não tinha um filho, já estava em idade avançada, né? Mas isso trouxe ansiedade no coração dele. Como lidar com o medo? Então, medo, se nós alimentarmos, vamos ficar muitas das vezes sofrendo opressão, vamos ficar muitas das vezes muito ansiosos, e a Bíblia nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro, ele fala muito essa palavra, lançando. Então, como lidar com medo? Primeira coisa, aprenda a lançar todo este medo, toda essa ansiedade sobre Jesus. Segundo fator que nós vamos aprender sobre essa questão, para lidar com medo, nós temos que aprender. Primeiro fator, Jesus, a palavra, ele é o nosso remédio. A palavra de Deus, o remédio para o medo, foi revelado para Abraão. Então, antes que Abraão pudesse entrar no estado depressivo, Deus fez que ele pudesse relembrar que ele estava com Abraão. Então, Deus se apresentou para Abraão e disse para Abraão, em visão, dizendo: olha, não temas. Então, primeiro fator para lidarmos com medo é ter a convicção que Deus está conosco. Salmos 46, ele fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Como lidar com medo? Nós temos o remédio, que é a presença de Deus, a convicção que Deus está conosco, que Deus não vai falhar com você, meu irmão, que Deus não vai falhar com você em todas as promessas que Deus tem. Então aquieta o teu coração. Então Deus, ele é o remédio para que nós possamos lidar com medo. A palavra vai nos dando uma orientação, calma, tranquilidade, no nome do Senhor Jesus, para que nós não venhamos ficar ansiosos. Então leia a palavra, medite em louvores, ouça pregações que lhe trazem edificação, não fica se prendendo a mensagem negativa, não fica vendo notícias em jornais que lhe traz mais depressão ainda, mais pavor. Se apega com o poder da palavra de Deus, porque assim Deus falou para Abraão, e veio a palavra do Senhor a Abraão. Então a palavra de Deus nos faz relembrar das promessas que ele tem para nós. Terceiro fator, como lidar com medo. Terceiro fator, tira o foco de si mesmo e dos problemas. Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que vamos resolver o problema. Não, eu tenho que fazer isso, todo mundo espera de mim. Então, quando olhamos para dentro de nós, descobrimos as nossas limitações e ficamos apavorados. E muitas das vezes nós aí olhamos para nós e passamos a olhar para os problemas que estão aumentando e ficamos apavorados. Isso leva as pessoas muitas das vezes ao suicídio, nas situações terríveis. Isso tem que ser tratado. Por esse motivo que o próximo canal, graças a Deus, está tudo em andamento, é psicanálise cristocêntrica. Nós vamos abordar esse tipo de assunto. Então tira o foco de você mesmo. Passa a olhar. Quando olhamos para nós e acreditamos que somente nós somos capazes de resolver o problema, né, nós diminuímos o poder sobrenatural de Deus em nossa vida. De mim mesmo nós não podemos fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu posso ampliar minha tenda, eu posso me preparar, mas o resultado da minha vitória está nas mãos de Deus. O resultado da tua vitória está nas mãos de Deus, querido. Por isso que a Bíblia nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? O salmista diz: entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega a tua empresa, entrega todos os teus projetos na mão do Senhor e ele vai fazer. Tira o foco de si mesmo e passa a confiar em Deus. Quando nós tiramos o foco e olhamos para nós mesmos, nós diminuímos o poder de Deus. Então tira o foco de si mesmo e olha para o Senhor. Filipenses 4, 19, ele fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
E olha que coisa tremenda, nosso Deus, ele vai suprir as tuas necessidades, meu irmão, minha irmã, descansa, meu querido, Deus vai suprir a tua necessidade. Não entra em acordo, muitas das vezes, com outros para poder te tirar você do apuro, você vai se complicar muito mais. Aguarda a ação, a providência, o milagre de Deus para a tua vida. Tira o foco de você e passa a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como lidar com medo? Quarto fator, tenha a fé que conquista o medo. Como assim ter a fé que conquista o medo? Não tem como, eu já estou com medo. Como que eu posso ter a fé que conquista o medo? Primeiro, confia na palavra e não nos teus sentimentos. Se eu confiar nos meus sentimentos, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É conta para pagar, a luz está atrasada, é aluguel da casa, aluguel disso, daquilo outro, é as pessoas que não me pagam, eu não estou tendo resultado na empresa, o que eu vou fazer? Querido, aprenda a confiar na palavra de Deus. É tão interessante que a Bíblia nos fala em Números 23, deixa eu pegar aqui, uma palavra bem interessante que vamos guardar em nosso coração. Guarda essa palavra no teu coração. Números 23 e o versículo 19, ele fala algo bem interessante, dizendo da seguinte maneira. Olha que coisa tremenda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus falou, Deus determinou, querido, então confia. Pastor, está difícil, eu sei, querido, mas teu Deus não vai te decepcionar. Então, aprenda a confiar no poder da palavra. Eu creio, segundo a palavra, Deus vai agir porque Ele é fiel, né? Quinto fator, vença o medo confiando em Deus. Vença o medo confiando em Deus. Ele tem para você promessas de proteção, ele tem para você provisões, ele tem para você o cumprimento do que ele prometeu para você. O Salmo 84, 11, ele fala assim, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam em retidão. O Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança, querido. Como vencer o medo? Eu vou confiar no Senhor. Faça como Misael, Ananias e Azaria, quer dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha. Quando o rei falou para ele, vou lançar vocês na fornalha. Se vocês me adorarem, vocês não serão lançados. E eu quero ver, se vocês não me adorar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Se vocês me adorar, vocês não vão ser, mas se vocês não me adorar, vou jogar vocês no fogo. Eu quero saber que Deus vai livrar vocês. Eles falaram, rei, não se preocupa, não temos que lhe responder sobre isso. O Deus a quem servimos vai nos livrar da fornalha, rei, vai nos livrar de ti. Então pegaram esses 3 mancebos, jogaram dentro da fornalha, e dentro da fornalha de fogo, lá estava Jesus passeando com eles. Querido, não se preocupa, Jesus está aí passeando com você. Jesus está aí te consolando pelo poder do Espírito Santo. Amém, amado? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos. Pai, a gente sentimos medo, nos apavoramos, meu Pai. Mas o Senhor é Deus que nos fortalece. Fortalece os teus filhos, fortalece a tua igreja, esse irmão que está com essa causa na justiça, essa irmã que está apreensiva, com tantas coisas para resolver. Pai, que o Senhor venha agir, Pai, nos documentos, que o Senhor venha agir com providência. Pai, na vida desse irmão que está no campo de missões, esse pastor que está na sua igreja. Abre a janela do céu e manifesta teu poder de provisão para esse irmão que está batalhando na sua empresa. Oh Deus, envia os teus anjos a trabalhar ao seu favor, envia os teus anjos a trabalhar ao favor dos teus filhos. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa-lhes com a rica bênção do céu, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. E continua conosco, vamos estar orando, estamos orando por vocês, apresentando uma proposta de algo tremendo que tem aí, querido. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Ora por nós e eu tenho certeza que Deus também vai nos abençoar, assim como abençoar vocês. Tá bom, meus irmãos? Então que Deus possa te abençoar. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço muito grande.